Eu de novo, vou ter que falar de novo, viu, para deixar gravado para os que vão assistir. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Bem-vindos nesse espaço aqui que é nosso, né, esse projeto DGP Mais Perto de Você, que hoje traz a temática movimentação do servidor. Esse projeto nosso objetiva trazer informações, trazer sempre um tema de relevância, que o servidor busca mais informações. Então, a gente organizou esse espaço aqui para a gente trazer essas informações e também trazer experiências dos que vivenciaram essa temática, né? Então, muito obrigada desde já a todos que estão aqui e também aos nossos convidados, servidores, né, que vivenciaram essa questão da movimentação, da remoção. Vamos lá, vamos dar início. Com você, Adilane. O pessoal está enxergando? Sim. Sim. Ok, pode começar, Lúcia. Pronto. Nós estamos hoje trazendo, como eu já disse, o projeto DGP Mais Perto de Vocês, com a movimentação de servidores. Pode passar. Hoje, a movimentação de servidores, nós vamos trazer essas duas temáticas, a remoção e a redistribuição. E o que seria a remoção? A remoção, a palavra remoção, etimologicamente falando, vem do latim, né? E ela quer dizer remótio, ônus, a remoção, aquele que vai haver um deslocamento. E é justamente o que vai acontecer com o servidor. A remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, com alteração de lotação, no âmbito, no caso, no nosso âmbito, no âmbito do IFAO, com ou sem mudança de sede. A base legal para a remoção, né, vem na Lei 8.112, no artigo 36, e nós temos uma portaria própria que trata sobre a remoção, que é a portaria 1268, né, de 8 de maio de 2015. Eu não sei, algumas pessoas não conhecem a portaria, mas nós vamos disponibilizar, vamos colocar aqui no chat, para os que não conhecem terem oportunidade de ler. Ela é muito clara, muito boa, não é longa, e é importante que nós, como servidores, tenhamos conhecimento, né, da legislação que o nosso instituto possui. Então, a gente vai deixar aqui, vai disponibilizar no chat, baixem e também propaguem para os outros colegas que não puderem estar aqui conosco hoje. Pode passar. A portaria traz essas modalidades de remoção. A primeira, que é a remoção de ofício, que é a remoção no interesse da administração. Traz também a remoção a pedido, a critério da administração, que é chamada remoção por permuta ou com contrapartida. A remoção para acompanhar cônjuge ou companheiro. A remoção por motivo de saúde e o nosso famoso SIREM, que é a remoção em virtude de processo seletivo. O primeiro tipo de remoção que nós vamos falar é a remoção de ofício. A remoção de ofício é a remoção no interesse da administração e poderá ocorrer para atender às necessidades da instituição. Né? A remoção de ofício deve ser devidamente motivada, sob pena de nulidade do ato. E também, a remoção de ofício não cabe exigência de contrapartida. O que acontece na remoção de ofício? No nosso guia de procedimentos da DGP, nós temos o passo a passo, né, de como essa remoção ela acontece. É interessante que vocês acessem o site do IFAO na área de gestão de pessoas e no guia vem dizendo como acontece. Inicialmente, como se dá essa remoção de ofício? Digamos que lá no campus Penedo, né, Tatiana? Tatiana que está aqui presente, existe a necessidade de um servidor, certo? Existe uma carência, digamos, de um pedagogo. E existe um pedagogo lá no campus Maceió. Então, a autoridade máxima da unidade, o diretor,
deve formalizar esse pedido através de um processo administrativo, motivando a necessidade desse servidor no Campus Penedo. Assim, Estão me ouvindo? Estou, né? agora sim. Pronto. Eu não sei de onde foi que vocês não ouviram, mas assim, vou reiniciar. A remoção de ofício, ela precisa ser motivada. Então, o que é que deve acontecer? O campus, a unidade que necessita dessa remoção, ela precisa formalizar esse pedido. Ela precisa, o diretor do campus, no caso, se for o campus ou a reitoria, precisa cadastrar um processo e nesse processo está aberto um áudio. Fernando? Pronto, ótimo. Quando o processo é formalizado, é necessário que se motive a razão da remoção. Então, a direção do campus, no caso, ela vai precisar dizer o motivo da necessidade daquele servidor. Formalizado o processo, motivado, encaminha para o campus, né, do servidor em que ele pretende que seja removido. A outra direção vai analisar e vai dizer, ok, eu concordo. Concordando, né, assim como dado ciência ao servidor, né, sabendo se realmente ele deseja, né, que essa remoção de ofício aconteça, tem o ok dos dois campos, do servidor, o processo é encaminhado para a reitoria, para o reitor, para a análise e anuência do reitor. O reitor, dizendo ok, anuindo, o processo volta para a DGP e a DGP emite a portaria de remoção de ofício. Com a remoção de ofício, nós encaminhamos 2 memorandos para os campos, os 2 campos envolvidos, dizendo, olha, a remoção já aconteceu, através da portaria tal, e depois disso, encaminhamos o processo para a CCLP, para ser efetivamente mudada a lotação do servidor. Então, eu penso que é interessante que os que têm essa curiosidade que para entender o fluxo, que procure o nosso guia de procedimentos, deem uma olhada. A maioria dos formulários, não só nos processos de remoção, mas a maioria dos formulários, elas já estão disponíveis no próprio CIPAC. Basta carregar o modelo, né? Alguns, que são muito poucos, não estão, mas a grande maioria está. Então, quando você vai cadastrar o seu processo, já vai estar lá o formulário disponível. E deem uma olhada no guia de procedimentos para conhecer, para saber como é que o fluxo do processo acontece. Pode passar. O outro tipo de remoção é a remoção a pedido, né? A critério da administração. Esse tipo de remoção a pedido é a famosa remoção por reciprocidade, né? Por contrapartida. É o toma lá da cá, no mais popular. O que é que acontece? A remoção a pedido, a critério da administração, ela deverá observar os seguintes requisitos. Primeiro, a indicação de apenas um campus de interesse de lotação. Segundo, contrapartida de outro servidor que seja ocupante do mesmo cargo ou em área de atuação, vedada a disponibilização de código de vaga desocupado. E terceiro, não está inscrito no cadastro de reserva previsto no artigo 10, inciso 1º desta portaria. O que é que acontece? O servidor, digamos que temos 2 docentes, um lá no campus Maragogi e o outro em Piranhas. E eles desejam, servidores, digamos, da área de língua portuguesa, e eles desejam realizar a remoção por contrapartida. Então, são servidores que possuem a mesma área, como vem previsto aqui no inciso 2º, são servidores ocupantes do mesmo cargo, da mesma área de atuação, e eles não devem estar inscritos no CIREM, como vem previsto ali no inciso 3º. Não está inscrito no cadastro de reserva previsto no artigo 10, que é o CIREM. Para os servidores ocupantes de áreas extintas, não será exigido contrapartida. Essa nossa portaria, ela necessita de atualização. Vai ser realizada essa atualização porque, nesse parágrafo 1º, especificamente, a remoção que deveria acontecer nesses casos de áreas extintas seria uma remoção de ofício, né? E isso vai ser atualizado. Os demais servidores ocupantes do mesmo cargo ou mesma área de atuação dos campos envolvidos deverão manifestar o desinteresse no processo administrativo.
Quando o processo for formalizado por esses dois servidores, é necessário que os servidores, os demais servidores, como eu citei, por exemplo, os professores de língua portuguesa, envolvidos dos dois campos, do campus Maragogi, como eu citei o exemplo, e do campus Piranhas, se manifestem dizendo que não tem interesse nessa remoção por reciprocidade. Né? É importante e é necessário que conste no processo esse desinteresse, porque se pelo menos um, né, manifestar interesse, ele vai ter que se envolver no trâmite, né, pode passar, vai se envolver no trâmite e vai ser analisado, né, vai ser analisado os critérios para o chamado um desempate. Quais seriam esses critérios? Aquele que tem mais tempo na instituição e, no caso, que é mais idoso. Acontece isso? Acontece, já aconteceu, não é mesmo, Adilane? Os servidores Já iniciam esse aconteceu. processo, né, de reciprocidade, aí aparece um colega, eu também quero participar. Então, são analisados esses critérios. Outro ponto que deve constar também no processo é a manifestação das direções. Né? Os diretores dos campos, eles precisam se manifestar, dizendo a gente concorda com a remoção de reciprocidade entre os servidores envolvidos. Lembrando que nesse tipo de remoção, de que trata, remoção por reciprocidade, não ensejará pagamento de ajuda de custo, certo? Bem como a remoção para acompanhamento de cônjuge. Pode passar. O que acontece? Depois que é formalizado esse processo, o processo de remoção por reciprocidade, instruído com toda essa manifestação dos interessados, os servidores da área que não vão pleitear essa remoção, a anuência das direções, o processo vem para a DGP e a DGP encaminha para a CCAP, perguntando: esses servidores estão envolvidos no cadastro com o Sirem? Tem a manifestação da CCAP. Depois disso, a CCAP diz: não, não estão. Volta para a DGP e a DGP encaminha para o reitor. Né, relatando toda essa situação da anuência das direções, que não existem outros servidores que pleiteiam também esse tipo de remoção. Havendo a anuência do reitor, o processo volta para a DGP e a gente emite a portaria. Depois de emitida a portaria, todos os envolvidos são comunicados. Os dois servidores são comunicados por e-mail da remoção, as direções, as CGPs, né, a própria CCLP, assim como a CCAP, e no caso de docente, a PROEM também é comunicada dessa remoção por reciprocidade. Algo que eu sempre falo, gente, processo administrativo, os interessados, eles precisam estar atentos, eles precisam acompanhar a tramitação. A gente acompanha alguns casos de servidores que pleiteiam determinadas demandas e não acompanham. E depois de muito tempo, e é o meu processo? Quem trabalha com gestão de pessoas, né, nas CGPs, nós quanto DGP, os servidores de modo geral, a gente precisa sim orientar os servidores a acompanhar os seus processos. Tem o seu número de processo eletrônico hoje, e a gente precisa sempre estar atento com essa movimentação dos processos. Voltando, o outro tipo de remoção é a remoção para acompanhar cônjuge ou companheiro. A remoção a pedido para acompanhar cônjuge ou companheiro está condicionada ao atendimento cumulativo de alguns requisitos. Quais seriam eles? O cônjuge ou companheiro do servidor requerente deve figurar como servidor público civil ou militar de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e que tenha sido deslocado no interesse da administração. E tem que haver, sim, a comprovação de que o requerente e o seu cônjuge ou companheiro residiam na mesma localidade, quando se efetivou o deslocamento de ofício versado no inciso 1º. Então, é necessário comprovar que quando o cônjuge do servidor ele foi deslocado, né, que eles realmente residiam naquela localidade, e como a gente vai ver mais na frente, que havia um vínculo, né? Tem que comprovar o vínculo entre eles, seja através de uma certidão de casamento, seja através de uma união estável, né? Pode passar. O deslocamento de que trata o inciso 1º deverá ter ocorrido em data posterior ao efetivo exercício do servidor
requerente no IFAL, no cargo que pretende a remoção. O requerente deve instruir o pedido com o documento comprobatório do ato de deslocamento de ofício, né, seja a portaria, seja o decreto, e outros destinados a evidenciar a existência da unidade familiar, como eu mencionei. Uma declaração de união estável, a certidão de casamento deve constar no processo. Pode passar. E vem aqui a remoção por motivo de saúde. Eu vou falar agora da remoção e também eu vivenciei a remoção por motivo de saúde. Além de falar, discorrer sobre o tema, quando eu entrei no IFAL, eu também realizei o pedido, né, de remoção por motivo de saúde. Então, o que seria a remoção por motivo de saúde? Né, a quem a remoção é garantida? Né? A remoção por motivo de saúde é um pedido independente do interesse da administração. Né, independente, por motivo de saúde do servidor, do cônjuge, do companheiro ou dependente que vive às suas expensas e conste do seu assentamento funcional. Não foi à toa esse destaque aí, conste de seu assentamento funcional. A gente precisa atualizar os nossos assentamentos funcionais, colocar, assim, quem são os nossos dependentes, por motivo que necessitam de ser acompanhados por nós, servidores, em caso de motivo de saúde, em caso de doença. A gente vê com uma certa constância que alguns servidores não fazem essa atualização, e no momento que precisam, né, acompanhar alguém da família, o pai, mãe, filho, né, vem aquela dificuldade, eita, não consta no meu assentamento, ele não consta como meu dependente. Então, a gente precisa ter esse cuidado de atualizar, né? Abre o processo, gente, não tem dificuldade. Encaminha esse pedido para a sua CGP, que seja feito para a CCLP também, caso do servidor da reitoria, que seja atualizado quem são seus dependentes, porque em algum momento que você precisar, já vai estar ali constando como dependente e você vai conseguir tirar a sua licença, por exemplo, e a sua remoção. Né? A remoção por motivo de saúde é condicionada à prévia comprovação de junta médica oficial e deverá estar acompanhada da seguinte documentação. A junta médica, né, é feita pelo nosso CIAS. Fico muito feliz em falar do CIAS porque, sem dúvida, são profissionais excelentes que nós temos aqui, né? Sem dúvida, são pessoas muito comprometidas, muito éticas. Eu fui muito bem assistida quando precisei do nosso CIAS. E a remoção por motivo de saúde, ela traz uma série de requisitos que a gente precisa seguir, porque se não forem atendidos esses requisitos, se não constarem no processo esses requisitos, a gente não vai ter êxito. Primeiro, tem que haver um relatório médico com histórico da patologia, tipo e duração do tratamento prescrito. Tem que ter um comprovante de residência, a comprovação da dependência econômica, quando for o caso, em obediência à legislação em vigor, assim como serão indeferidos os pedidos de remoção que não estejam acompanhados dos documentos especificados no presente artigo. Eu lembro que, na época, eu requeri a minha remoção por motivo de saúde, eu requeri para poder dar continuidade, acompanhar o meu menino, meu filho, na época, que ele fazia um acompanhamento, e quando eu fui nomeada para Piranhas. Por coincidência, que eu não digo que é coincidência, eu tomei posse com a nossa amiga aqui, a Adilane. Além de ser minha amiga pessoal, né, amiga de trabalho, foi ela que me deu posse. E naquele momento foi um misto de felicidade por poder ser nomeada e de angústia para ir tão longe, né? De ter que ir tão longe para poder realizar o meu sonho de fazer parte do quadro de servidores do IFAL. Mas, na mesma época, também eu recebi orientações da gestão de pessoas e teve uma grande amiga, que é uma servidora do campus Murici, que tinha trabalhado comigo na época que eu trabalhei no Estado, e quando eu entrei no IFAL e expliquei a minha situação, ela disse, entre com o processo de remoção por motivo de saúde. Nós temos, pessoal do CIAS, nós temos pessoas ótimas, e você comprovando realmente a sua situação, você vai conseguir a remoção. E foi justamente o que eu fiz. Reuni toda a documentação necessária, né?
o laudo médico do médico que acompanhava, ele fazia acompanhamento com fonoaudiólogo, o laudo da terapeuta explicando a situação, né? A gente fazia acompanhamento 2 vezes por semana, quem levava era eu. Então, eu tive que comprovar que não existia outra pessoa que pudesse fazer o que eu fazia de levar, de acompanhar, e de que se eu ficasse desenvolvendo, continuasse desenvolvendo as minhas atividades em Piranhas, eu não teria como dar continuidade ao tratamento dele lá, porque não existiriam profissionais que fizessem o que a profissional de onde eu morava aqui em Maceió fazia, e que interromper o tratamento iria trazer um prejuízo muito grande para a evolução do quadro. A nossa portaria, ela justamente traz tudo isso, né, que a gente precisa, quem vai entrar com o processo de remoção, precisa comprovar tudo isso, de que o tratamento em que é realizado com o seu dependente ou mesmo com o servidor não pode ser realizado naquela localidade e que, se realmente não for feito, não for dado continuidade, vai haver prejuízo na melhora, na evolução do quadro. No artigo 8º, a gente vê que quando o laudo emitido pela junta médica identificar que a patologia ela é transitória ou reversível, a remoção será de caráter temporário. Então, se a junta médica do CIAS analisar e ver que aquele quadro ele pode ser algo transitório, que pode ser revertido, a remoção por motivo de saúde vai ser estipulado um tempo para que ela aconteça, né? E isso também, no caso, dependendo, se não houver uma evolução tão grande, pode ser prorrogada, né? O requerimento e vai ser realizada uma nova avaliação pela junta médica do CIAS. Pode passar. Uma vez constatada pela junta médica o fim da patologia ou da condição que fundamentou a remoção, não haverá prorrogação do prazo de duração da remoção. E o servidor deverá voltar para o seu campus de origem, né, em 10 dias, para retornar ao efetivo exercício do seu campus, né, cuja distância seja de até 100 quilômetros, e 15 dias para o campus com distância acima de 100 quilômetros. Mas também, se for evidenciada que não, digamos, que aquela patologia, de uma certa forma, não vai ser irreversível, né, vamos dizer assim, é algo que é de caráter definitivo, eu não vou dizer irreversível, mas de caráter definitivo, a remoção vai ser feita, né, vai ser feita de uma vez, vamos dizer assim, não vai ter caráter temporário, mas definitivo mesmo. O que acontece? No meu caso, além da junta médica realizada pelas médicas do CIAS, também teve a análise de uma assistente social. E eu lembro como hoje, assim, ela foi um pouco enfática, ela disse assim, mas quando você fez o concurso, você sabia que você poderia ir para Piranhas? Eu disse sim, mas eu também poderia ir para o Campus Maceió, para Satuba, para Palmeira, porque na época, quando eu fiz o concurso, não havia, não era definido por campus. Era geral. Aí, era geral, exatamente. Aí ela perguntou, mas não tem ninguém que possa realmente acompanhar o seu filho, porque também é previsto isso na portaria. Ninguém poderia fazer por você, o levar, o buscar, o acompanhar, e no meu contexto não era permitido, não tinha como. E interessante que eu fiquei um pouco arredia, né, com a pergunta dela, mas a avaliação da assistente social foi decisiva, né, na minha remoção. Então, assim, eu penso, gente, que a gente tem que confiar, tem que buscar, sim, o fundamento para os nossos processos e acreditar que é possível. Nós temos profissionais, como vou reiterar, profissionais muito bons no nosso CIAS, médicas excelentes, pessoas muito humanas e que tentam sempre dar o seu melhor. Pronto, pode passar. E agora, vou deixar com a Adilane para falar do nosso Sirene, do nosso famoso Sirene, que tanto muda, né, tanto esperado e tanto muda a vida das pessoas. É com você, Adilane. Obrigada, Lúcia. Pessoal, bom dia, né? Eu sou muito honrada, né? Porque a Adriana foi que encabeçou esse projeto e, assim, ela sempre enfatiza que o IFAL como um todo tem que ficar, assim, ciente das coisas que acontecem no IFAL, ficar por dentro, ficar atualizado. Então, ela com esse projeto, ela falou assim,
vamos enfatizar o Sirene, porque o Sirene eu acho que das remoções é a menina dos olhos, né, do IFAL. Então, a gente ficou no encargo, nosso CAP, de falar sobre o Sirene e sobre a restituição. Vamos começar pelo Sirene. Eu trouxe a minha amiga Tamara, né, que é minha colega, e ela também, eu vou explicar o Sirene e caso ela sinta necessidade de dar um suporte a mais, porque ela, juntamente com a Alan, lá no meu setor, são eles que trabalham nessa parte de remoção, certo? Tamara fica com os técnicos e o Alan com os docentes. Vamos lá. O Sirene. O Sirene aqui está a tela aqui inicial, aqui do Sirene, aqui é a carinha dele, né? Do Sirene, que ele, para poder participar, diferentemente do processo de remoção, como a Lúcia estava falando, que tem que abrir processo, o Sirene é um sistema. Então, o servidor do IFAL tem que se cadastrar nesse sistema que se encontra aqui nesse site, sirene.ifal.edu.br, né? Quais são os requisitos para que o servidor possa se cadastrar no IFAL? Primeiro, ser servidor do IFAL, né? Óbvio. Mas acontece que no IFAL também possuímos servidores que são cedidos, que estão em colaboração técnica. Então, esses tipos de servidores, que são de outros órgãos, eles não podem participar do Sirene, da seleção por remoção através de Sirene. Tem interesse em ser removido e inscrito no Sirene, né? Para que seja inscrito no Sirene, né, basta utilizar o login e a senha do CIPAC. Tá aqui, ó, login e senha do CIPAC, certo? E caso o servidor não possua cadastro no CIPAC, poderá fazê-lo através do próprio site do Sirene, através do ícone. Só um momento, viu? Através do ícone criar conta, certo? Lá no próprio site do Sirene, ele lá possui também a cartilha de cadastro e reserva do Sirene e a cartilha de edital de vagas. Essa cartilha número 1 aí, ela vai orientar o servidor, caso ele tenha algum problema, em se cadastrar no Sirene, tá? Lá está tudo explicado minuciosamente. Vamos lá. Artigo 10. A remoção em virtude do processo seletivo dá-se-á nos seguintes procedimentos: inscrição, mediante manifestação expressa do servidor exclusivamente por meio do sistema Sirene. Então, não existe remoção por processo seletivo que não seja pelo Sirene, né? Não é, como eu falei, não é por processo, é através do cadastro do sistema, disponibilizado no sítio do IFAL a partir da publicação do edital de cadastro e reserva. Esse edital de cadastro e reserva, quando o IFAL tem a necessidade de provimento de vagas, né, ele abre, através, né, da DGP, eles publicam um edital de cadastro e reserva. E os servidores se cadastram. Hoje, o edital de cadastro e reserva que está em vigor é o edital 27 para técnico, 27 de 2018 para técnico, e o 28, ok, 27 para docente e o 28 para os técnicos. Isso, o edital para poder se cadastrar no Sirene, certo? Artigo 11. Poderão ser removidos os servidores pertencentes ao quadro do pessoal do IFAL, inclusive aqueles que estejam cumprindo estágio probatório. Uma pergunta que a gente sempre recebe quando a gente está recebendo o candidato que está tomando posse abrindo a seleção para remoção no IFAL, eu posso participar? Existe um prazo para eu poder participar? Não. Vamos supor, entrando hoje no IFAL e surgindo amanhã a publicação do edital de vagas, o candidato que entrou em exercício, né? O candidato que entrou em exercício hoje já pode participar, tá certo? Não existe a quarentena, um tempo, vamos supor, de 3 anos, não, já pode participar. Eu estou falando muito rápido porque eu falo rápido. Tá dando para entender? Certo. Tá ótimo. Artigo 12. O cadastro de reserva terá validade indeterminada, podendo o servidor se inscrever a qualquer tempo. O que quer dizer?
acabei de dizer a você que a gente possui um edital de cadastro de reserva. Esse edital de cadastro de reserva, o 27 e o 28, ambos de 2018, eles estão em vigor até então, né? Nós, eu e a equipe, a gente tá pensando em ano que vem, a partir de janeiro, a gente abrir um novo edital de cadastro de reserva. Por quê? Porque como esse edital de 2018, houve baixas, assim, o pessoal foi removido não, o pessoal foi redistribuído, o pessoal saiu do IFAL, né? Houve vacância, então o cadastro fica muito desatualizado. E quando abre-se uma remoção, a gente tem que fazer uma varredura completa dos servidores que estão inscritos. Então, provavelmente, ano que vem, vai ter uma publicação no site do IFAL com a nova inscrição no Sirem, tá certo? Parágrafo 1º. O servidor, uma vez removido, deixará de compor o cadastro de reserva. Deixará de compor o cadastro de reserva, podendo se inscrever novamente no referido cadastro para pleitear a nova remoção. O que ele está dizendo? Vamos supor que hoje abriu-se um edital de cadastro de reserva, um edital de vagas para técnico, assistente à administração. Essa pessoa sendo servidor, sendo contemplado na remoção, certo? Vamos supor que ele é de Piranhas e foi contemplado para Maceió. Então, ele sendo contemplado na remoção, ele deixa automaticamente de estar inscrito no caixa de reserva. Então, caso ele queira pleitear futuramente uma nova remoção pelo Sirem, ele vai ter que se cadastrar de novo no edital de reserva, o edital de caixa de reserva número 28, que é o qual é referente aos técnicos. Tudo ok por aí? Parágrafo 2º. O servidor que tiver a remoção deferida, e a portaria ainda não tenha sido expedida pelo magnífico reitor, não poderá realizar nova inscrição. O que aconteceu recentemente? Nós tivemos engatilhado 2 remoções de técnicos, né? Principalmente no cargo de assistente à administração. Então, quem participou vamos supor, do edital de vagas número 3, né? E foi contemplado. E abriu-se o edital de vagas número 4, para assistente à administração. Então, quem foi contemplado número 3 e que não tenha sido removido efetivamente, através da publicação da portaria que é assinada pelo reitor, não poderá participar da remoção. Por quê? Primeiro, porque ele é excluído do Sirem, né? E enquanto ele não for removido, o Sirem não permite ele se inscrever. Tá certo? Eita. Bora lá. Artigo 14. A remoção dos servidores inscritos em edital de cadastro de reserva dependerá da disponibilização de novas vagas, incluídas as decorrentes de vacância e contrapartida e restituição. Está aqui a motivação do Sirem. Para que haja uma remoção pelo Sirem, tem que ter a necessidade de provimento de vagas. De onde vem essa necessidade? Quando o MEC cria novas vagas, né, e distribui para todos os órgãos, vamos falar do IFAL e dos IFES, né? Então, criou-se novas vagas, IFAL, você tem X vagas novas, você pode prover. O que o reitor faz? O reitor vai distribuir essas vagas dentro do IFAL, entre os campos de reitoria, né, e a partir daí vai fazer a remoção. A remoção também pode ser motivo de vacância. Por exemplo, um servidor passou de concurso, posse em cargo acumulado. Então, aquele cargo vago dele pode sim ir para remoção. Principalmente também os de restituição, quando os nossos servidores do IFAL estão saindo do IFAL para outros órgãos. Então, aquela vaga dele poderá sim ser disponibilizada pelo Sirem. Parágrafo 2º. O IFAL somente disponibilizará vagas para remoção nos campos em que não houver concurso em validade nas respectivas áreas e campos. O que significa isso? A gente sabe que o IFAL possui edital de concurso, né, que é por campus. Então, antes de a DGP publicar o edital de vagas, é analisado se aquela vaga, né, possui cadastro de reserva no edital. Vamos supor, surgiu uma vaga para Maceió.
mas existe edital de concurso para Maceió. Então, não há necessidade de abrir Sirene para aquela vaga, entendeu? Aquela vaga será provida diretamente. A gente vai chamar diretamente o candidato. Pode ser que a gente tenha o concurso, né? Foi para Maceió, mas não tenha naquele edital o campus Maceió. Tem outros campos, Penedo, Marechal Deodoro. Então, para fazer esse aproveitamento do concurso, será necessário, sim, haver a publicação daquela vaga no Sirene. Próximo. Artigo 15. No edital de caixa de reserva, somente será admitida, deixa eu checar, uma única inscrição do candidato vagável. Parágrafo único. No ato de inscrição, o servidor será automaticamente concorrendo para todos os campos. O parágrafo único já responde ao artigo 5º, artigo 15, que é o seguinte: antigamente, antes de o IFAL adotar o sistema Sirene, a remoção por motivo de seleção era feita por processo. Né? O servidor preenchia um formulário e no formulário tem dizendo que o servidor só poderia escolher 3 campos para, assim, 3 campos que, caso suja, ser removido. Só que hoje com o Sirene não. O Sirene, ele dá a possibilidade de, com a única inscrição, o servidor concorrer a todos os campos do IFAL. Né? Artigo 16. Na inscrição, será exigido como requisito mínimo ser ocupante do mesmo cargo para o qual postula a remoção. Eu vou ler o parágrafo primeiro e o segundo, porque tem tudo a ver. Em se tratando de ocupante de cargo de professor, o candidato deverá possuir a qualificação exigida para a vaga da área de atuação que lhe será disponibilizada. Parágrafo segundo. Para fim do parágrafo anterior, somente será admitida a mesma área de atuação exigida do candidato no ato do ingresso do IFAL, inclusive nos casos de restribuição, aproveitamento de concurso e outra instituição. O que ele está dizendo aí? Está dizendo que quando, vamos supor, isso é uma suposição, tá? Abriu-se para docente a remoção para a logística, né? O IFAL possui docentes da área de logística e docentes da administração. A gente sabe que logística, ele é um dos ramos da administração, certo? Só que o servidor que é da área da administração não pode participar da remoção de logística, mesmo possuindo a qualificação. Por quê? Porque quando ele fez o concurso do IFAL, a qualificação exigida ao qual ele concorreu foi para a administração e não para a logística. Certo? Próximo. Artigo 17. Havendo mais de um servidor ocupante no mesmo cargo que atenda aos requisitos estabelecidos no artigo 16, serão considerados para fim de classificação de desempate, em ordem de precedência, os seguintes critérios, como a Lúcia havia dito. Quais são os critérios de desempate do IFAL? Né? Primeiro, é a data de exercício mais antiga, como servidor do IFAL, tem que ser servidor do IFAL, do cargo em que concorre o concurso de remoção e a maioridade. Por que como servidor do IFAL? Porque há casos de o servidor ser redistribuído. Então, o servidor redistribuído só vai contar aquele tempo dele, né, para concorrer o tempo que ele está no IFAL. Vamos supor que a gente teve uma redistribuição e o professor ele era de matemática. Então, ele possuía no outro órgão 10 anos de administração, 10 anos. Só que quando entrou no IFAL, um ano depois, abriu-se remoção. Então, só vai contar para ele, apesar dele ter 11 anos de serviço público, só vai contar para ele um ano no caso, né, se for para remoção. Para remoção, só vai ser um ano, porque ele só tem um ano em relação ao IFAL. Por que isso? Porque senão isso ia ser prejuízo para assim, os próprios servidores que são do IFAL. Né? Então, isso aí foi um critério que o IFAL entendeu como de desempate. Vamos lá, deixa eu vou aqui, mostrar aqui. Um exemplo.
Isso aqui é um exemplo que eu tirei, um print, de quando a gente publica o edital do Caixa de Reserva, a gente publica uma lista dos que estão cadastrados previamente, né? Então, nessa lista aqui, tem dizendo a data e data de exercício e a data de nascimento, que são justamente os critérios de desempate do Sirene, certo? Por que isso? Olha aqui. Aqui possuímos três servidores que entraram no IFAL, data de exercício, iguais, 27 de 1 de 2009, cuja, aqui, caso eles pleiteiem ir para o mesmo campus, vai ser decidido através da data de nascimento. Tá certo? Voltando. Artigo 18. Quando surgirem vagas para convocação de servidores inscritos em edital de cadastro de reserva vigente, a Diretoria de Gestão de Pessoas expedirá edital de vagas, publicizando e estabelecendo os critérios para preenchimento das vagas disponibilizadas. Estão vendo aqui que são duas inscrições, né? Aqui são dois editais. Um fala sobre o edital de cadastro de reserva. Que edital é esse? Para você participar do Sirene, tem que estar inscrito no cadastro de reserva. Pronto. Aí a DGP publica um edital de vagas. Olha, pessoal, surgiu uma vaga para o campus tal, cargo tal. Então, esse edital aqui que a DGP publica, que é o edital de vagas, que é o edital de vagas do ciclo 1, certo? Então, tem que ficar ligado, porque às vezes o pessoal fica ligado no edital de vagas, eu quero para quem para tal canto, surge, só que na hora H de manifestar a vaga, não vai poder participar, por quê? Porque não está cadastrado previamente no edital Caixa de Reserva. Parágrafo 1º. Para fim deste artigo, todos os servidores inscritos para aquele cargo área serão convocados para manifestar interesse na vaga e será observada a classificação decorrente da aplicação das regras estabelecidas. Serão convocados. Então, a DGP vai publicar o edital de vagas, né, no site do IFAL. E a gente também publica através dos grupos do WhatsApp, para que se tenha o máximo de divulgação possível da informação, né, no interesse da vaga, e será observado o quê? A classificação decorrente da aplicação das regras. Que regras são essas? As regras de critério de desempate. Parágrafo 2º. O servidor inscrito em cadastro de reserva terá um prazo de 2 dias consecutivos, ou seja, esses dias são corridos, certo? Após a convocação para confirmar qual é o prazo de 2 dias. Por meio do Sirene, se chama Sirene, o seu interesse na remoção para a vaga informada. Então, a DGP publica o edital de vaga, publica hoje é 28, e vai dizer que daqui a 10 dias vai abrir a remoção, certo? Então, aberta a remoção, a partir do dia que foi aberto, tem 2 dias para poder se manifestar, né? Passando esses dias, já perdeu a oportunidade. A ausência de manifestação, nos termos do parágrafo anterior, do candidato convocado para a vaga, corresponde à ausência de manifestação, correspondente a qualquer de suas opções no campo, será interpretada como recusa. Vamos supor, a gente publicou edital de vagas, abriu sua remoção, 2 dias correndo. Se o servidor não tem interesse para se manifestar, ou ele entra dizendo que não, ou ele fica quieto. Então, ele está dizendo aí, a ausência de manifestação será interpretada como recusa. Ok? Não há necessidade, caso o servidor não queira, de entrar no Sirene para dizer que não. Só se ele quiser. Parágrafo 4. Caso o candidato aceite a vaga ofertada e tenha remoção deferida, será automaticamente, foi o que eu falei, será automaticamente excluído do cadastro de reserva. Correto? Então, tem que pensar direitinho quando você for se manifestar no Sirene, porque uma vez
vocês aceitando e passar os 2 dias, não pode voltar atrás. Por quê? Porque será automaticamente excluído do cadastro de reserva. Não tem como ainda voltar atrás. Certo? Parágrafo 5º. O aceite, a desistência e a ausência de manifestação, recusa, na vaga ofertada não poderá ser objeto de reconsideração ou declínio, devendo o candidato ser removido, observada as regras e prazos estabelecidos na presente portaria e no edital expedido pela DGP. O que está dizendo aí? Vamos supor que eu aceitei, né? Só que depois passou os 2 dias. Ah, não quero não, não pode. Aí você não aceitou. Aí, eita, era para ter aceitado, eu perdi o prazo. Não pode voltar atrás, tem que seguir, certo? Então, o aceite, a desistência ou a ausência de manifestação, que é a mesma coisa de desistência, não poderá ser objeto de reconsideração. Não adianta mandar e-mail para a CCAP, ligar para a CCAP, ligar para a DGP, que não vai poder voltar atrás, certo? Não será objeto de reconsideração nem de declínio. Bora lá. Artigo 19. O cargo vago, deixa eu deixar aqui, será destinado ao campo de lotação do último servidor a ser removido e deverá ser provido com candidato aprovado em concurso público em cadastro de reserva. Bora lá, um exemplo. Aqui. Abriu-se um edital de remoção para Maceió, certo? Para Maceió. Aí rodou o ciclo 1, rodou o ciclo 2, rodou o ciclo 3. Então, qual é o campus que vai ser provido? Vai ser Piranhas, e não Maceió. Correto? Então, é isso que o artigo está querendo dizer. Repetindo, o cargo vago será destinado ao campo de lotação do último servidor a ser removido e deverá ser provido por candidato aprovado em concurso público em cadastro de reserva. Parágrafo único. Inexistindo candidato aprovado em concurso público em vigor para aproveitamento nos termos do cargo. O cargo vago poderá, a critério da administração, ser utilizado como alternativa e sem ordem de precedência. Então, houve o cargo vago, né? Fez-se a remoção. Fez-se a remoção, terminou, por exemplo, aqui. Ele acabou aqui no edital, o ciclo 4. Acabou o ciclo 4. Bateu Santana para a língua inglesa, docente, e bateu o Meduzindo para português. Se a gente não tiver concurso, o que o edital mesmo diz no resultado? Que isso pode ser provido através de redistribuição ou novo concurso, certo? Ou aproveitamento de concurso vigente, tanto do IFAL ou de outro órgão, no caso, a UFAL, né? Voltando. Bora lá. Podendo ser utilizado como alternativa, isso é uma alternativa, e sem outra precedência. O reitor pode dizer, eu quero que aqui essa vaga, que não tem concurso, seja provida por redistribuição. Ou se não, eu quero aproveitar o candidato da UFAL. Ou se não quero, eu quero ter um cadastro de reserva, vou fazer um concurso público. Então, isso fica a critério da administração pública. Como é que vai ser provido aquele cargo, certo? Aqui está dizendo, sem ordem de precedência. Então, não, tem que estar restribuição. Se não houver restribuição, aproveitamento. Não, nada disso. O reitor aqui vai dizer qual a melhor situação, qual a melhor resolução para aquele caso. Artigo 20. A movimentação do servidor contemplado em edital de vagas depende da prévia expedição da portaria do reitor. A movimentação do servidor. E da entrada em exercício do servidor que ocupará a vaga a ser destinada ao servidor removido pelo campus de origem. Então, por exemplo, a CPI da remoção foi contemplada. Ok, volta lá. Júnior participou da remoção do edital de vagas, vamos supor, edital de vagas número 4, e foi removido de Piranhas para Santana.
Júnior vai poder ser removido de Piranhas para Santana quando o reitor publicar a portaria dele de remoção. Antes disso, não vai poder sair de lá de jeito nenhum. O que acontece para o Júnior sair? Tem que chegar alguém de fora. Vamos supor, um candidato ele é nomeado, empossado em exercício. Quando ele entrar em exercício, aí o diretor do campus vai dizer: olha, Júnior, tá ok, você pode ser removido. E o Júnior não vai poder ser removido só com isso, não. Tem que aguardar a publicação da portaria de remoção dele, que vai ser assinada pelo reitor. Parágrafo primeiro. Após o exercício do novo servidor, o servidor removido, o Júnior, mesmo afastado ou de licença, a direção-geral do campus deverá, no prazo máximo de 5 dias úteis, não é corrido, encaminhar memorando a coordenação de contrato de emissão pessoal, a CCAP, informando a liberação do servidor. Que membro é esse? É o membro de liberação do servidor a ser removido. Período esse, dentre esses 5 dias, que será utilizado para transmitir as suas atribuições, o servidor, né? O Júnior vai transmitir ao candidato que entrou as suas atribuições e sanar as pendências administrativas. Enquanto o Júnior não sanar nenhuma pendência administrativa, vamos supor, está devendo algum livro na biblioteca, tem algum bem do IFAL que está em poder dele. Ele tem que resolver todas essas pendências para poder depois ser o diretor do campus emitir o memorando de liberação, correto? Parágrafo segundo. Publicada a portaria, o servidor removido terá 10 dias corridos. O campus tem 5 dias úteis. O servidor, 10 dias corridos para apresentar-se ao campo de destino, certo? No caso de o servidor ser removido, vamos supor, da Reitoria Maceió, Reitoria Brito Bentes, não conta os 10 dias, tá? A apresentação é imediata. Parágrafo terceiro. Caso o servidor a ser removido esteja em um dos afastamentos ou licença previsto no anexo 1, na data de exercício do candidato que o substituirá, o campo deverá enviar memorando informando o afastamento de licença à CCAP, e será expedida a portaria de remoção pelo reitor imediatamente. O que acontece? O que pode acontecer? Pode acontecer durante o processo de remoção, entra um candidato, é nomeado, toma posse entre exercício, e o servidor que vai ser redistribuído, deixa eu botar aqui, não, removido, aqui, vamos supor, José. José, ele é nomeado, certo? Então, entrou em exercício para liberar Júnior, mas Júnior está de férias. Então, o que o campus vai fazer? O diretor do campus de Júnior, Piranhas, vai mandar um memorando para a CCAP informando da entrada de exercício de João, dizendo que Júnior está de férias e que libera Júnior e que Júnior está de férias. Então, quando a CCAP vai fazer a portaria dele, né, de remoção, e esses 10 dias de Júnior para ir de Piranhas para Santana vai começar a contar a partir do final das férias de Júnior. Vamos supor que foi hoje. Hoje liberou Júnior e o diretor informou que Júnior está de férias. E o Júnior só está com 30 dias de férias. Então, terminando os 30 dias, então o 31º dia já começa a contar os 10 dias de Júnior se mudar, ser removido de Piranhas para Santana. O servidor só poderá ser em exercício. Certo. Peraí, pessoal, não sei porque. É isso mesmo.
Então, vou repetir o artigo 21. O servidor removido só poderá entrar em exercício no novo campus com a apresentação da portaria de remoção ou memorando de apresentação emitido pela coordenação de contrato e admissão pessoal. Enquanto a CCAP não entrar em contato com o servidor, porque a CCAP é que vai informar o servidor que ele foi removido. Então, o servidor só poderá entrar em exercício no novo campus com a apresentação da portaria de remoção ou memorando de apresentação emitido pela CCAP. O que acontece? Acontece de o servidor ser contemplado, encerrar a remoção e o servidor já querer ir para o campus ao qual foi contemplado de imediato. Então, isso não pode acontecer, tem que aguardar a CCAP entrar em contato, informando ao servidor, olha, servidor, você já pode ser removido, você tem 10 dias para se apresentar ao novo campus, certo? Nada de avesso para estar encerrando a remoção e ser vendendo tudo, encerrando com tudo e ir para outro campus, nada, aguardar. Artigo 22. O servidor removido encontra-se sujeito ao cumprimento da carga horária de regime de trabalho correspondente ao campus que ocupa, observadas as necessidades de turnos e funcionamento do campus de destino. Vamos supor que eu, lá em Piranhas, eu tinha 6 horas, flexível, eu tinha flexibilidade no meu horário. Então, fui contemplada para ir para Santana. Santana vai trabalhar de manhã e de tarde, 8 horas. Então, não posso alegar, não, porque em Piranhas trabalhava cedo, tem que trabalhar 6. Não, está dizendo no artigo 22. O servidor removido encontra-se sujeito, ele está sujeito ao cumprimento da carga horária, regime de trabalho, correspondente ao cargo que ocupa, observar a necessidade e turnos de funcionamento do campus destino. Artigo 23. A inscrição em edital de cadastro de reserva não assegura direito à remoção, ficando o ato condicionado ao surgimento da vaga, bem como a entrada em exercício do servidor que vier a ocupar a vaga. Artigo 25. O servidor deverá continuar no desempenho de suas atribuições no campo de origem até a publicação da portaria de remoção, foi o que foi dito aqui em cima. Artigo 26. Após a expedição da portaria de remoção, os servidores ocupantes de cargo de direção, funções gratificadas no campo de origem, serão destituídos do cargo barra função. Vamos supor que o Júnior tem uma função lá em Piranhas. Ele foi contemplado em remoção. Então, quando o diretor de Piranhas libera Júnior, a partir desse dia de liberação de Júnior, cai a função dele, certo? Então, cai a função e Júnior é removido para Piranhas, certo? Alguma dúvida de remoção? Quando terminar aqui tudo, aí a gente abre as perguntas, tá? Vou falar agora sobre redistribuição. Redistribuição é fácil. A definição é o deslocamento do servidor com respectivo cargo para outra instituição. Diferentemente da remoção, que é o deslocamento do servidor dentro do próprio instituto, a redistribuição é o deslocamento do servidor entre órgãos, certo? E esse deslocamento, o servidor, ele leva consigo o cargo, ok? Dentro da remoção, não leva o cargo porque já é dentro mesmo, dentro mesmo da instituição, não tem essa necessidade. Então, é por isso que na restituição há a possibilidade de ser, no caso de permuta, ocorrer uma restituição entre casos diferentes, vamos supor. Assistente de administração com outro do nível D. Deixa eu ver nada a ver, meu Deus, deixa eu ver. Técnico laboratório, vamos supor. Se o instituto achar interessante essa troca, pode ocorrer. Por quê? Porque é o deslocamento do servidor com o respectivo cargo. Eu vou trocar o meu assistente em administração por um técnico laboratório, desde que seja do mesmo nível. Quais são os requisitos?
básicos. Exclusivo interesse da administração. A administração faz distribuição se ela achar interessante. Se ela achar interessante, ela pode dizer, não, não quero. 2. Aprovação do órgão central do CIPEC. Então, isso aí é o MEC. Né? Então, por quê? Existe a redistribuição, só que no final, isso é regido pelo MEC, certo? A redistribuição só pode acontecer com o aval do MEC, porque é o próprio MEC que emite a portaria, não é nem o órgão A, nem o órgão B, é o MEC. Qual é a fundamentação da redistribuição? Ela se encontra no artigo 37 da Lei 8.112. Vale lembrar que, ao contrário da remoção, o IFAL ainda não possui uma regulamentação a respeito da redistribuição. A gente já trabalhou, já fez um rascunho, a gente só falta, assim, conversar com o reitor para ver se ele aprova, mas, assim, nós já temos um rascunho, certo? Por enquanto, a gente não tem nenhuma regulamentação a respeito da redistribuição. Redistribuição, quais são os tipos de redistribuição? Possui 3 tipos. Cargos vagos. Entre cargos vagos, como assim? O servidor que vai sair do seu órgão para outro órgão, né? E, em contrapartida, o órgão B vai entregar um código de vaga para que possa ser provido. Então, servidores de outras instituições de ensino interessados em solicitar a distribuição para o IFAL. Então, o servidor que está entrando do IFAL. Então, o servidor entra no IFAL e o IFAL, em contrapartida, oferece um código de vaga vazio, certo? Desocupado. Então, para esse tipo de redistribuição, a gente não trabalha com chamada pública. Por quê? Porque é feito com demanda espontânea. Como a gente ainda não regulamentou a redistribuição, então, a gente não tem como, assim, abrir um edital de remoção, porque não está regulamentado. A gente não tem um cadastro de servidor que queira ser retribuído no IFAL, porque pleiteando uma futura permuta. Isso não existe ainda, certo? E 2, servidores do IFAL interessados em solicitar distribuição para outra instituição de ensino. Então, o servidor do IFAL saindo do IFAL, certo? Então, no caso, no servidor do IFAL que queira ir para outros IFES, o que pode acontecer? Há IFES que possuem a regulamentação da restituição, que possui edital de restituição, que é uma chamada pública, né? Então, ao contrário desses IFES, o IFAL não possui. O IFAL é demanda espontânea. E outro tipo de distribuição, que é bem mais comum, que é o código, os cargos ocupados, que é a chamada permuta, né? Que é a permuta entre 2 servidores, né? Que eles se conversam e entra com processo. Essa entrada de processo, no caso de permuta, tanto faz ser no órgão no órgão A ou no órgão B. No caso, vamos supor, IFAL e FPE. Então, há uma permuta. Tanto faz abrir no FPE como faz abrir no IFAL. Ao contrário, quando é para contrapartida de código de vaga disponível, que o servidor do IFAL não deverá entrar com processo no IFAL. Tem que, primeiro, abrir o processo no órgão em que ele queira ser retribuído, né, no órgão destino dele, para aí, a partir daí, abre-se lá o processo de retribuição, e no final, o órgão manda para o IFAL um ofício, e a partir desse ofício é que dá-se início no caso, a segunda parte da retribuição do servidor do IFAL. Informações gerais. O processo de retribuição deverá ser aberto, preferencialmente, junto ao órgão para o qual o servidor deseja ser retribuído. Isso é no caso do servidor do IFAL, para posteriormente ser encaminhado ao IFAL. A retribuição de cargos ocupados, ou seja, permuta ou vagos, ou vagos, que no caso seria o código de vaga, somente poderá ser efetivada se houver como contrapartida a restituição de um cargo efetivo, ocupado ou vago, o do mesmo nível de escolaridade. O que isso aqui está dando ênfase? Fazendo o seguinte, só pode haver permuta ou só pode haver restituição com contrapartida de um código de vaga se aquele código de vaga ou aquela permuta for do mesmo nível de escolaridade. Docente com docente, certo? E se for técnico, nível D com nível D, nível A com nível A não, nível E com nível E.
certo? Publicação do ato de restituição implica no automático remanejamento do cargo efetivo à apresentação do servidor no órgão ou entidade de destino no prazo mínimo de 10 dias e máximo de 30 dias. Quando o exercício se der em outro município, certo? Vamos supor que no IFAL, o servidor do IFAL foi contemplado para ir para o IFPE, né? O IMEC vai e publica a portaria dele de retribuição. Então, essa publicação, essa retribuição, ela é automática, certo? E aquele servidor possui 30 dias para se apresentar no novo órgão, no caso, no IFPE, certo? Caso ele esteja, vamos supor, de férias, a partir do fim das férias, vai começar a contar esse prazo de 10 a 30 dias. A redistribuição, que implicar mudança de domicílio, o órgão, a entidade a que o servidor passar a pertencer, custeará as consequentes despesas, observando as normas pertinentes. Isso aí é chamada despesa, como é? Despesa de como é? Ajuda de custo. Ajuda de custo. Só que acontece que há órgãos em que, quando o servidor pleiteia a retribuição, obrigada, viu, Moisés? Messias. Quando pleiteia a retribuição, solicita que o servidor abra mão dessa ajuda de custo. Assim, por vários motivos. Dentre eles é porque o campus não possui orçamento suficiente, né? Aí fica a critério assim de cada órgão. No caso de restribuição por contrapartida de cargo ocupado, permuta, o processo poderá ser aberto em qualquer dos campos, dos órgãos, desde que a documentação de ambos os servidores estejam reunidas em um mesmo processo. Certo? O processo de restribuição deve ser encaminhado ao MEC, que é responsável pela publicação da portaria. É o seguinte, o servidor do IFAL quer ser retribuído para o IFPE, então ele abre processo no IFPE. O IFPE, deferindo aquela retribuição, vai mandar um ofício juntamente com o processo para o IFAL. E a partir daí do IFAL vai ser analisada a viabilidade dessa retribuição. Sendo deferido, anuído pelo reitor, o IFAL vai mandar um ofício e todos os processos, né, tanto do IFPE como do IFAL, para o MEC. E o MEC, ele é o responsável pela publicação da portaria. Compete ao MEC acompanhar e controlar os atos de restribuição. Então, quando chega lá os processos de restribuição lá no MEC, às vezes dá uma demorada, né? Porque o MEC, ele vai ter que analisar ambos os processos. Já aconteceu de o MEC, a gente mandar o processo para o MEC, e o MEC entrar em contato conosco, ou a gente, ou outro, e pedir assim, solicitar faltando no processo a manifestação do servidor. Uma manifestação atualizada, porque aquela que está no processo está muito antiga. Solicitam atualizada, entendeu? Então, ele há esse controle. Por exemplo, no caso de permuta, o código de vaga mesmo, o permuta entre servidores, aí vou colocar um docente, e lógico que não acontece, isso aqui só a guisa de exemplo. Um docente vai permutar com o técnico. Aí o MEC vai analisar e vai dizer assim, epa, essa restribuição não pode ser possível, não, por conta disso. Próximo, na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, é aquele caso, vamos supor, dele estar de férias, o prazo a que se refere o item anterior será contado a partir do termo de impedimento. O servidor retribuído terá assegurado todos os direitos e vantagens que fazia jus no órgão de origem. O que acontece às vezes? O servidor, ele é retribuído e vem perguntar a gente, vai ser necessário cumprir de novo todo o estado probatório, os 3 anos? Não. O tempo que você tem no órgão, você traz para cá. Certo? Pronto. Isso aqui é só para fechar e assim, mostrar a vocês, aqui no caso, o servidor do IFAL, ele é redistribuído,
do IFAL para, aqui no caso, para o IFBA, né, para a Bahia, Instituto Federal da Bahia, aqui ele levando o cargo dele, a casinha, o cargo. E aqui, a Instituto Federal da Bahia, em contrapartida, oferece ao IFAL um código de vaga, certo? E isso, essa transação aqui, vai ser analisado pelo MEC. E sendo deferido analisado, com tudo ok, o MEC publica a portaria de restituição. Obrigada. Ótimo. No caso, vamos abrir para perguntas, Adilana. Os que experienciaram essa movimentação, vamos falar, abrir para perguntas, né? Depois os convidados falam. Isso. Lembrando, assim, que o André, ele tem um prazo curto, ele precisa se ausentar. Então, vamos dar logo os convidados, Lúcia? Pronto, então vamos lá. Vamos ouvir a experiência deles com essa movimentação de servidor. Professor André, fique à vontade, o espaço é seu. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Para quem não me conhece, eu sou André, professor André Luiz, docente de Química, Campus Penedo. A minha experiência, né, do processo de restituição assim, foi muito gratificante. E eu devo muito à DGP, à reitoria. Na época era o professor Sérgio, era o professor Carlos, como proreitor, a Adilane já estava na DGP, salvo engano, Adilane, eu acho que era quem? Wagner, parece, não é? Isso. Isso. Então, assim, foi muito legal, porque eu tive duas experiências. A primeira com a experiência com a DGP do outro local que eu estava, que foi Rondônia, e depois de Alagoas. Não querendo falar assim, do campo, mas a diferença foi gritante. O trato com a pessoa nem se compara com a DGP do IFAL, toda a equipe do IFAL, e onde eu sou muito grato, né? Repetindo mais uma vez. Então, todo esse processo, desde a abertura do processo, a questão da ajuda de custo, então, assim, não foi muito demorado, eu sempre fui avisado, todas as comunicações lá no portal. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Principalmente a você, Adilane, que você me ajudou muito também. Então, assim, O André era daquele tipo de servidor. Nossa, ele estava muito ansioso, foi, André? Porque, assim, muito. não foi a primeira tentativa dele, acho que era a terceira ou era a quarta. Não foi, André? Foi, porque assim, a primeira vez eu tentei cooperação, aí não deu certo. Aí depois eu tinha aberto um processo. E foi naquele período que Dilma foi intimada, aí os institutos começaram a jogar os códigos para concursos, então um código que ia ser por dentro meu, aí foi para um edital, aí eu perdi, aí depois tive que abrir de novo, e nesse que eu abri em 2017, não me engano, final de 2017, aí consegui. Ainda me lembro até hoje de uma viagem que eu estava de férias e eu recebo uma mensagem pedindo para olhar o meu e-mail. Então, quando eu olhei, vi lá o IFAL perguntando se eu queria retornar. Né? Então, naquele dia ali no carro, na estrada, eu desabei de choro, porque era uma expectativa muito grande. Não só minha, quanto também dos meus familiares. Então, graças a Deus, hoje estou no Campus Penedo, feliz da vida, né? Para vocês terem uma ideia, eu estava morando próximo da Bolívia. Então, assim, costumes diferentes, apesar das pessoas lá serem boas mesmo. E estou aqui em Penedo e vou ficar por muito tempo. Não tenho nenhuma pretensão de sair daqui para ir para outro lugar. E no mais, é isso aí. Muito obrigada, viu? Foi muito emocionante a restituição do André. Muito emocionante mesmo. E, assim, ele é do tipo de servidor, ele compartilhou tudo com a gente, não foi, André? Isso. Foi É ótimo. verdade. Que Muito coisa obrigada. boa.
Coisa boa, a gente fica muito feliz com esses relatos, porque a gente tem a certeza que a gente está cumprindo o nosso papel como servidores, nós como trabalhando na gestão de pessoas, né? E eu não posso deixar de ressaltar aqui o trabalho que a nossa diretora, Adriana Nogueira, vem fazendo à frente da DGP, sempre conduzindo a equipe com esse olhar cuidadoso, né? Com cada caso. Né? Então, assim, é isso que faz com que o nosso trabalho tenha um resultado. A gente olhar o servidor, a particularidade do servidor, muitas vezes a gente pode não dar a resposta que ele deseja, mas a gente vai dar, sim, a resposta que a lei garante, sempre muito bem respaldado e garantindo sempre, né, transparência, comprometimento, e é isso que a DGP do IFAL tenta fazer sempre. Então, contem conosco. Muito obrigado mesmo. Pronto, e nós temos Eu vou ter também que, a... Sim, eu vou professor, ter pode que falar. sair para outra reunião agora, tá certo? Tá bom, pessoal, muito obrigada por tudo. Tá, Muito Joia. Eu que obrigada agradeço. por sua Um ótimo participação. final de semana para todos vocês. Igualmente. Tchau. Adila, nós temos Tchau. também a professora Joana, né? Joana Dark. Eu, Professora, fique à vontade, o espaço é seu. obrigada, bom dia, né, a todas, todos e todes. Eu venho do IFPE, Campus Pesqueira, eu sou a professora Joana, de língua espanhola e também língua portuguesa. Lá no IFPE eu só trabalhava com língua espanhola. Pois bem, inclusive o professor André, né, na minha busca de transferência, algumas vezes também tentou me ajudar, porque nós somos colegas aqui em Alagoas, em Maceió. Já faria, dia 27, 6 anos que eu estava no campus IFPE. Eu, quando fiz o concurso, também sabia que eu poderia ir para qualquer campus do IF, mas a gente sempre tem a esperança de tentar voltar para a cidade que mora. Eu sou recifense, mas já moro aqui há 30 anos, então eu já sou alabucana, né, como o povo fala. Eu gosto muito de Maceió, foi a cidade que eu abracei, que me adotou muito bem, e eu não pretendo realmente me mudar daqui, eu quero ficar em Maceió. Pois bem, então, não legalmente, entenda quando eu vou dizer legalmente, não oficialmente, a palavra certa é essa, porque depois as pessoas podem interpretar de outra forma. Não oficialmente, mas eu buscava informações de como conseguir essa redistribuição. E as informações sempre me davam uma negativa. Desde que eu fui tomar posse, a professora Carla Janaína, que sou muito grata a ela também, ela teve essa proposta, ela poderia ter feito essa proposta comigo, mas tudo tem seu tempo e seu momento, né? Então, ela já estava com um processo tramitando para Palmeira dos Índios, e ela não quis parar com medo de acontecer, porque ela já tinha tentado também várias vezes, e aí cada um seguiu o seu percurso, né, nessa travessia terrestre, e eu precisava realmente ir para a Pesqueira. O momento que eu recebi a notícia foi dia 4 de outubro, eu estava numa reunião online do Consup, eu estava conselheira do Consup, já o segundo mandato, e quando eu recebo o WhatsApp de Adilane, eu não acreditei. Era uma reunião muito tensa, Adilane, aquela reunião que eu estava. Eu não pude viver toda a emoção que eu queria naquele momento, porque eu tinha que me portar devidamente ao cargo e ao momento. Então, eu fiquei ali engolido daquilo. Foi uma correria. A reunião terminou 1h30 da tarde, foi quando eu pude. Aí, 1h30 não, 1h15. Eu tenho toda segunda-feira, eu faço terapia, eu tinha terapia e foi naquela loucura de almoçar e correr para a terapia. Eu vim vibrar na sessão de terapia, que foi um lugar muito bem acolhedor. Eu lá deitadinha no meu divã, foi quando eu disse à terapeuta, né? E aí desabei de uma emoção misturada com a saudade, porque o campus pesqueiro, eu estou sendo muito honesta, eu tenho 25 anos, 24, sei lá, de docência. E eu nunca trabalhei num lugar
tão lindo no sentido de acolhimento, de politização, de engajamento quanto o campus Pesqueira. Eu fiz muitos amigos, não só no campus, como na cidade. Eu digo assim, que pegaram tudo, que foi gente maravilhosa, de servidor, independente de ser docente ou técnico, discente e terceirizados, e colocaram ali. Gente, eu fui para lá dia 7 para fazer a mudança, né? Entregar uma casa, que eu aluguei uma casa lá, eu não aguentei o rojão, porque da minha casa até o campus Pesqueira são exatamente 237 quilômetros, não tem transporte coletivo, só tem um que sai às 4 horas da tarde, que vai para Arco Verde, e voltando eu tenho que ir para Caruaru, para pegar outro transporte para chegar aqui, ou seja, eu guiava. E eu passei 1 ano e meio ainda, indo toda semana e voltando. Eu peguei estresse, foi uma loucura na minha vida. Aí, em 2017, eu resolvi alugar uma casa. Então, eu vinha uma vez por mês aqui em casa. E aí, em casa aqui em Maceió. Aí, quando eu chego lá para fazer essa mudança, foram 11 dias de muito choro, só em falar eu me emociono de novo, de muita emoção, porque são muitos amigos, né? Amigos da cidade, amigos do campus, apesar do campus estar funcionando só com as disciplinas não propedêuticas, que eu não fui ao campus, que eu não ia aguentar. Eu morava 2 ruas do campus, eu passava até por ele, mas eu só cheguei a entrar um dia para falar com os vigilantes, porque eu gostava muito deles. Inclusive, encontrei o seu Vapa, que eu sou, assim, fãzona dele, uma pessoa muito, muito decente. E não fui visitar os colegas lá. Fiz o meu texto, mandei por e-mail. Né? Na quinta-feira já tinha um monte de gente lá em casa, à noite, para se despedir de mim do IEP, os que estavam lá, inclusive o nosso diretor de ensino, lindo e maravilhoso, com a esposa, professor Valdemir Mariano e Sinara, e mais outros colegas. Então, foi muita emoção vivida em todos os sentidos. Né? Nesse período, eu sofri um acidente muito grave, eu tive uma costela quebrada pelo cinto de segurança, eu tive um afundamento de crânio, né? Não é tão visível, mas quando passa a mão aqui você sente. Ou seja, eu quase morro também. E aí era um tumulto, né? Eu fiquei muito descontrolada, tanto fisicamente, com relação à saúde, quanto mentalmente, porque era muito estresse. E a Adilane tem uma participação também muito especial, né? A Adilane, com esse jeitinho dela, acolhedor, carinhoso. Aí a gente ficava... Eu queria, às vezes, perguntar, mas eu ficava me contendo para não estar incomodando a Adilane pelo WhatsApp, mas, às vezes que eu mandava, ela sempre ali bem prestativa. Aí Carla fazia pergunta, eu digo, não, eu já perguntei, deixa passar uns dias, eu mando um WhatsApp para não ficar incomodando a moça, senão ela vai se abusar da gente. E aí eu acompanhava, claro, eletronicamente, eu e Carla, mas quando chegou no IFE o processo, teve um probleminha, não abriram um protocolo. E o processo eu fiquei sem acompanhar. Aí o pobrezinho do Underclays foi que penou comigo, porque ele, coitado, se virou no que pôde para me dar parecer desse processo. Ou seja, eu vivia parte do processo no IFPE sem poder acompanhar. O Underclays é que me informava uma vez ou outra. E, como eu já disse, dia 4 chegou a excelente notícia. E devido a tudo isso que eu passei, que foi uma experiência gratificante, né? Eu digo assim, se eu morrer dizendo gratidão ao universo e a todos que me apoiaram, me ajudaram, ainda é pouco, porque eu sei todas as dificuldades que eu passei, e como sei, as dificuldades principalmente emocionais, que são muito sérias, né? Desde o dia 4, eu estou em estado de graça. Por isso que eu disse, eu estou em estado de graça. Gente, não existe mais problema na minha vida. E eu acho que não vai ter nem tão cedo, porque minha problemática toda era essa estrada. Teve um dia lá no IFPE que eu entrei numa crise de choro, que eu não consegui dirigir meu carro. O pessoal contratou um motorista para me trazer, porque eu não conseguia, era só chorar, chorar. Quando eu pensava que ia,
eu chorava. Quando eu pensava que eu tinha que trazer o carro, eu chorava. E eu amava dirigir. Eu já tenho 30 anos de habilitação. Eu amava dirigir, mas perdi muito gosto pela direção. Dirijo assim porque é o jeito, mas é complicado. São muitos sustos que a gente leva na estrada, né? Isso, a gente arrisca a vida mesmo. Eu levei muitos sustos, eu sofri, né, esse susto. Eu tive um colega daqui que também vive tentando vir para Maceió, que é o professor Denis, que é engenheiro civil. Ele sofreu um acidente muito sério, e esse dia eu iria com ele, por acaso ele esqueceu que eu iria, né? Senão o lado que ficou bem amassado do carro era justamente do carona. Aí são histórias que dariam um belo livro, eu digo assim, até um romance mexicano, porque é muito sofrimento. Mas eu estou aqui, gratidão, gratidão a todos vocês, gratidão ao universo, gratidão mesmo, gente. Eu não canso de pedir gratidão. Professora, obrigada, sim, obrigada por compartilhar. E assim, nós como servidores, a gente trabalha com essa parte de movimentação, assim, a restribuição é grande porque se trata de um deslocamento entre estados, né? No caso, o professor de Química, o professor André, ele estava em Rondônia, se não me engano, né? Veio para cá, para Alagoas. Ele disse que ele não interessava para ele para onde é que ele ia no IFAL. Podia ser em Piranhas, poderia. Ele queria vir, ele queria estar em casa, né? E assim, isso também acontece nas movimentações na remoção, na remoção, porque a gente entende quando o servidor ele é contemplado e encerra a remoção, ele quer ir embora, né? Ele quer ir embora para casa, né? Ele quer dar fim àquele ciclo. E assim, a gente assim, é ciente, mas assim, a gente tem que cumprir o, como está na legislação, né? E a gente entende sim, a gente tenta ser o mais humano possível, porque não é à toa que a gente trabalha na DGP, né? Que é gestão de pessoas, né? A gente tem que olhar a pessoa como ser humano. Então, o que a gente tem que fazer para minimizar esse impacto que tem, porque assim, é psicológico, que atua assim no psicológico da pessoa, né? Aí o que puder fazer, a gente faz, assim, eu digo assim a senhora e a qualquer um que está aí, aqui presente nesse evento, que pode contar com a gente, nossa CAP, né? Com a DGP também, né? Primeiramente, né? E qualquer coisa, porque a gente trabalha lá na CCAP e também lá como se fosse um divã, porque muita gente chega lá. Agora não, porque está à distância, mas no presencial, o pessoal chegava lá, ficava sentado ali naquela parte que separa, né? E fica ali conversando, contando assim as angústias, dividindo com a gente, né? E a gente assim é muito sensível a isso. Agora assim, depois da pandemia, foi o caso do WhatsApp, né? Assim, a gente conversa, a gente entende. Quando a senhora falou assim, não vou mandar para não incomodar a moça. Às vezes a gente tem que parar um pouquinho e saber o que aquela pessoa está do outro lado. Às vezes está necessitando tanto, né? De uma palavra amiga, de um conforto. Sabe até que vai demorar, mas assim, a pessoa do outro lado diz assim, calma, vai dar tudo certo, né? Tá, no final, é o que eu sempre digo a todo mundo. Às vezes, no caso do professor, nome dele, professor André, que ele tentou 3 vezes. 3 vezes ele tentou, não conseguiu. Na quarta ele conseguiu. E na quarta não foi ele nem que assinou o IFAL, foi o IFAL que assinou a ele. Então, eu acredito que nessa vida, tudo acontece quando tem que acontecer, né? Tá tudo no prazo de Deus. Deus está em tudo. Então, se não era para acontecer agora, naquele momento, é porque Deus tem uma coisa ali, não. Agora não para você, mas na frente. E é aquele negócio, não desistir nunca. Não desistir. Isso. Não é verdade? Sim. Essa é a Eu mensagem que queria, vem. Obrigada, Adilane, e os demais. Eu queria só mais uma palavrinha. Eu ouvindo, é porque seu nome está cortado para mim. Maria Lúcia, é? Isso, professora. Eu ouvindo a sua né, sobre
Deixa eu botar mais para cá, que eu acho que o professor Messias não está me ouvindo bem, né, professor? Deixa eu aumentar o meu topê aqui. Pronto, melhorou, professor. Pronto. Obrigado, Bernadette. Obrigado, viu? Obrigada. Nada, professor, disponha. Eu ouvindo Maria Lúcia falar e a pergunta da assistente social, né? Eu sei que ela faz essa pergunta por necessidade, mas o que eu me questiono nesta pergunta é o seguinte: eu imagino que servidor público, agora eu vou falar por mim, toda a maioria é pobre, sacrificado, trabalhador, tem que vender a mão de obra para poder se sustentar. Estou falando de mim, né? Quando a gente faz um concurso desse, que é com tanto sacrifício que a gente estuda, no meu caso, né, eu sempre tive que trabalhar muito, estudar muito, correr atrás para me sustentar. A gente faz na expectativa de poder ter um alívio mais da opressão do privado. Porque a gente sabe que nós trabalhamos muito, mas a gente sabe que o privado, a gente também trabalha muito, mas é muito mais explorado. Então, a gente faz nessa perspectiva. E como a gente está naquela ânsia de uma melhoria de vida, no sentido físico, emocional, econômico, político, social, etc., etc., a gente busca os concursos, independente de onde esteja. A gente quer se sentir amparado. E quando a gente passa, é uma maravilha. Agora, depois a gente vai buscar as lutas, quando não é no mesmo estado, na mesma cidade. E aí, eu acho muito cruel quando a pessoa faz, mas você sabia que você... Isso é crueldade. Eu acho, isso é a minha percepção, é crueldade, porque a gente tem essa consciência, mas a gente quer o melhor para si e para o outro, porque se você não estiver bem primeiro, o outro não pode também, você não pode ajudar o outro. Então, como a Dilane disse, esse olhar receptivo, acolhedor, ele é primordial, ele é fundamental. O acolhimento deste ser, ele deve ser tratado como um cristal. O ser humano, ele é, de certa forma, se a gente for fazer uma analogia, esse cristal, porque ali está cheio de sonhos, ideias, né? O ser humano, ele é um indivíduo, então cada um traz sua história. Então, eu acho muito cruel essa pergunta. A gente tem que ponderar essas formas de tratamento. Tem que ser mais solidário, mais acolhedor para com o outro. Minha mãe, que já não está nesse plano, dizia sempre assim: o que você não quer para si, não dê ao outro. E eu tomo isso, eu posso, claro, fazer algumas coisas, porque eu não sou humana, né? Eu tenho minhas imperfeições, mas eu procuro sempre tratar o outro com gentileza e com um sorriso. Se eu não puder fazer, eu me desculpo e depois digo, olha, eu não estava bem naquele dia, me perdoe, mas é o que eu tento repassar para as pessoas que convivem comigo. Obrigada mais uma vez. Isso, professora. Mas, assim, depois, como eu sempre digo que nada acontece por acaso, ela me fez aquela pergunta, mas depois eu vi também que foi decisiva a participação dela na minha remoção. Ela cumpriu o que a própria portaria, né, determinava, cumpriu direitinho, fez as perguntas, quando ela diz assim, não tinha ninguém, não tem ninguém que possa fazer isso por você, né? E assim, eu disse que não. Entendo, fiquei chateada naquela hora, mas depois, quando veio a bonança, quando eu consegui a minha remoção, eu disse que bom, valeu tudo a pena. Então, assim, concordo com a senhora, a gente precisa ter esse olhar, seja não somente a DGB, mas todos os setores, a gente precisa, o servidor público, o ser humano, ele precisa ter esse olhar com mais humanidade, com mais empatia, né? A gente precisa ter empatia nas nossas relações, porque se a gente conseguir ter essa empatia, a gente vai conseguir, sem dúvida, ter um mundo melhor no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, nas nossas relações, de um modo geral. Podemos abrir as perguntas? Isso, vamos lá. Tiago levantou a mão. Pode falar. Olá, bom dia a todos e todas.
dia. Primeiro, agradecer a Bom dia. equipe da DGP por essa iniciativa, né, do esclarecimento a respeito de informações que são tão importantes. A minha dúvida é bem específica, é o seguinte, e peço desculpas por não poder abrir a câmera no momento, tá? Minha dúvida é a respeito do seguinte, eu fui contemplado no edital de vagas de remoção interna, e já faz algum tempo. E penso que até por conta, né, dessa questão da pandemia, pode-se ter tido o processo deve andar, né, de maneira diferente. Eu queria perguntar às colegas da DGP se existe um canal ou algum setor específico que eu pudesse entrar em contato para ter informações a respeito do andamento, porque assim, a informação que eu tive a princípio no meu campus é que não tinha vaga, não tinha concurso aberto, não tinha vaga, então imagino que é um trâmite um pouco mais demorado, né? E aí a gente fica naquela expectativa, né? Até para ter um planejamento de futuro. Aí eu queria perguntar a vocês se tem um setor que eu poderia entrar em contato, se de fato devo ficar aguardando a comunicação oficial, aquele contato que vocês fazem de acordo com as fases, né, que ocorrem no processo. É o seguinte, Tiago, você foi contemplado no edital do Sirene, foi de Caixa do Sirene? Pronto. Isso. Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato conosco, né, através do e-mail cpessoal@ifal.edu.br. Vou colocar aqui no chat o e-mail. Você pode entrar em contato conosco e lá, tanto eu como a Tamara e o Alan, a gente vai responder você, viu? Tranquilo. Ok, agradeço pela disponibilidade. Mais alguém, alguma dúvida? Messias. Na verdade, não é pergunta, é comentário no que tange a retribuição. Eu fui, no curso de Alagoas, eu fui nomeado para Paraíba. Passei 2 anos e meio lá de uma pessoa, gostei demais, quase que me amarrava para não vir embora, mas a ramificação de família. Aí fui direto para o Povo dos Índios. Já havia uma servidora esperando que eu viesse, todo ligava para mim. Era de Maceió, doido para vir para cá. Márcia, esqueci agora o resto do nome. Então, mas gostei demais da pessoa e fui muito bem acolhido na Povo dos Índios, no FAO. E parabenizo, Lúcia, você, Adriana, Lilane, Tamara, etc. E conforme a Joana Dark disse, esse tratamento de empatia faz um diferencial enorme na vida do servidor. Às vezes, um formulário que você dá para ele pronto, aquilo ali para ele é a maior coisa do mundo. Porque ele ia perder tempo em outro setor, ia procurar se haver disponibilidade de pessoas. Aí vocês, olha, está aqui o formulário. Aquilo para ele é uma maravilha. Joana Dark é a Carla Janaína, habla espanhol igual a você, foi lá para os Índios, viu? E ela ficou feliz também pela restribuição. Falou que você está nesse processo junto com ela. E bom, viu? Parabéns aí para você. E agradeço muito ao IFAL, realmente transforma a vida da gente, o serviço público. E a gente costumo dizer assim, existe o servidor, o ser humano, existe o servidor, a máquina da informática. Então, gestão de pessoas. Então, você está lidando com pessoas que têm história de vida, têm sentimentos. E parabéns à equipe aí, os feedbacks são rápidos, quando não tem a informação na hora, encaminha, reencaminha. E essa simbiose dessa troca de informação, de tratamento, aí só tende a ser um servidor melhor, porque a gente vai servir melhor ao público, que depende da gente, e a coisa anda. Imagine você, Joana Dark, a felicidade, né, quando saiu a sua publicação, se você já é uma servidora de qualidade, agora com certeza será mais ainda. E com a participação das pessoas, né, que colaboraram para que você vença. Então é assim, gente, tratar das pessoas. Obrigado. Obrigada, Messias. Realmente, Estado de Graça é o meu sobrenome. Que ótimo, Messias. E a gente está aí juntos. Estamos juntos nessa jornada
como você bem disse, a gente sempre tenta levar as respostas, né, quando a gente é solicitado, se a gente não tem a resposta na hora, a gente espera um pouquinho, vamos buscar, a gente aciona um, aciona outro e a resposta chega. Então é isso. Juntos a gente, sem dúvida, consegue fazer um trabalho bem mais forte, bem melhor. Pronto, mais alguém? Mais alguma pergunta? Alguma colocação? Fiquem à vontade, o espaço é nosso. Eu acho que. Ah, Maria Cícera. Pois não, Maria. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Eu não poderia deixar Bom de dia. falar da minha situação, que eu sou muito grata a Deus, primeiramente, e segundo, o IFAL, que mudou a minha vida. Então, assim, a gente, às vezes, passa por certas situações que a gente acha que nada vai dar certo na nossa vida. Mas Deus, ele põe as coisas na tua vida de uma forma que você, no momento, não entende. Eu passei por uma situação que, na verdade, eu sou técnica e enfermeira ao mesmo tempo. Eu passei nos 2 concursos. Primeiro, eu passei em primeiro lugar em Batalha e fiquei em segundo lugar em Piranhas. Como foi chamado primeiro os técnicos de enfermagem, eu fui para a Batalha. E morava em Palmeira dos Índios. Aí fui e voltava todos os dias no meu carro, 84 quilômetros. Trabalhava, às vezes trabalhava à noite, mas ia muito satisfeita, porque o meu concurso estava muito satisfeita, né? Então, depois houve a chamada para enfermeira. Já não acreditava mais, porque o concurso já estava para se vencer. Nesse governo, infelizmente, eu não acreditava nele, nem acredito. Eu sei que não é o momento, mas a gente tem que falar a verdade. E assim, eu disse, não, agora eu não tenho mais chance de ser chamada como enfermeira no campus IFAL, no IFAL, mas já estou satisfeita como técnica, porque sou funcionária do IFAL. Então, independente de nível E, de nível D, do que for, eu sou funcionária do IFAL. E eu morava em Palmeira de Fora e não consegui passar como estudante na época de escola técnica, porque vim de uma escola muito da base, que não tinha condições de ir para uma escola particular, mas queria muito estudar numa escola técnica, mas meus pais não tinham condições de pagar um cursinho, ou então de eu entrar no IFAL e não entrei. Mas quando eu passava pelo IFAL de Palmeira, eu dizia assim, um dia eu vou trabalhar aqui. E uma vez eu fui visitar a Daisy, que é uma dentista de Campos Palmeira dos Índios, e eu disse, um dia que tiver um concurso, eu vou passar nesse concurso, porque eu vou me dedicar ao máximo, e eu vou ser funcionária do IFAL. Não fui aluna, mas vou ser funcionária. E Deus fez uma obra muito grande na minha vida. Eu fui chamada para Piranhas. Então, teve uma segunda chance, eu fui chamada para Piranhas. E como eu sou do cargo da saúde, a saúde, a lei permite você acumular o cargo desde que haja compatibilidade de horários. Como o campus IFAL, todos eles funcionam de 3 horários, não teve dúvida. Eu consegui, desculpa a minha história um pouquinho longa, mas vou tentar ser mais rápida. Então, eu consegui ficar nas 2 situações. Olha a minha situação. Consegui encontrar com Débora. Débora foi chamada para enfermeira, trabalhava em Santana. E como Palmeira é mais perto de Santana, eu disse, Débora, vamos fazer a troca? Eu vou para Santana, fica mais perto de Palmeira. E aí eu trabalho, fico em Batalha e fico em Santana. Aí, Débora, tudo certo. Aí, alguma coisa aconteceu que no final Débora desistiu. Mas tudo é um propósito na vida da gente, é Deus trabalhando. Eu acredito nisso, que é Deus trabalhando na nossa vida. E aí, eu fiquei um pouco triste, porque eu tinha que ir para Piranhas, consegui uma remoção, consegui ficar com os 2 cargos no campus Piranhas. E depois eu fiquei feliz. Tá, eu estou aqui é meu lugar, eu vou ficar aqui. Só que aconteceu que o meu pai, ele infelizmente adoeceu, ele tem um problema, ele tem esquizofrenia, ele é idoso. O meu irmão tem esquizofrenia. E eu sou filha única. E a minha mãe não tinha condições de se manter com o pai e com o filho, todos os 2 esquizofrênicos. Então, eu abri um processo e o meu pai veio morar comigo. E o meu pai hoje mora comigo, então eu tenho o direito de ter
tá no campus mais perto da minha casa, porque ele precisa do CAPES, um CAPES, além dele ser esquizofrênico, ele foi alcoólatra, ele precisava de um CAPES AD, onde o Campos Piranhas não tinha condições, porque acima, tinha que ser uma cidade acima de 70 mil habitantes, Piranhas é uma cidade pequena, então não tinha como dar condições de vida melhor ao meu pai. E aí a minha mãe disse assim, eu não tenho condições, minha filha, de estar com duas pessoas, eu vou adoecer. Eu não vou ter condições. Eu disse, olha, mãe, vamos fazer o seguinte, porque eles não moravam juntos, né? Moravam juntos, mas São Paulo. E aí, em São Paulo, ela não tinha condições de estar com as duas pessoas. Eu disse, olha, eu vou ficar com ele e eu vou lutar uma remoção, porque em Campos Palmeira dos Índios eu consigo batalhar pela melhora para ele. E assim aconteceu. A reviravolta foi tão grande que eu não precisei ir para Santana, eu não fiquei em Piranhas, eu não fiquei em Batalha. Eu fiquei no campus Palmeira dos Índios com os meus 2 cargos, cuidando do meu pai. Hoje ele está comigo, ele está uma pessoa, ele não está bebendo, ele está participando do CAPES, tem acompanhamento psicológico, psiquiátrico, tem a medicação dele e está procurando as coisas de Deus e ele está bem melhor. Então, eu digo a vocês que o IFAO, ele muda a vida de todo mundo. Eu digo que se eu viver 100 anos, 100 anos é pouco para agradecer a Deus pelo que ele fez comigo. Foi um milagre na minha vida. Então, eu não poderia deixar de contar essa história aqui nesse momento. Desculpa por ter sido demorado, porque foi um arrudeio muito grande. Muito obrigada. Tranquilo, Cícera. A gente que agradece, Maria Cícera, pelo seu relato. Eu lembro do seu processo, viu? É verdade. Eu lembro de você, lembro da coordenadora, da menina, eu esqueci o nome dela aqui agora. Mas assim, sempre fui muito bem recebida na reitoria. Vocês são pessoas realmente que são humanos, que se colocam no lugar do outro, que têm empatia pelas pessoas. Porque eu acho que nessa vida, se você não se colocar no lugar do outro, não sentir a dor do outro, nada vale de nada. Porque a gente sabe que quando você ama a Deus acima de tudo, você cumpre o segundo mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Então, assim, quando você sente a dor do outro, você vai ser uma pessoa bem melhor. Dentro, claro, de toda a legalidade que é possível. Claro que ninguém vai estar fazendo o que não pode ser feito. Mas se é possível fazer, por que não fazer? Né? Então, assim, era isso que eu queria para falar para vocês. E eu sou muito grata, muito grata. E estou no campus, que eu lhe digo, eu estou realizadíssima. Adoro Palmeira dos Índios. Amo o campus Palmeira dos Índios. As pessoas de Palmeira dos Índios, sinto muito, mas eu acho que é o campus do coração do IFAO de Alagoas. Não é porque eu estou lá, não, minha gente. Obrigado, Mas, Cícera. enfim. Todos são pessoas maravilhosas. O Campo Palmeira dos Índios é o show. É isso, minha gente. Bom dia. Bom dia. A gente que agradece mais uma vez. Temos também aqui a mão levantada, Cleibson Oliveira. Boa tarde, pessoal. Você me escuta bem aí? Bom dia, Sim. né? Bom dia. Pessoal, sou professor do campus Santana Ipanema, professor de Química, né? Aí minha pergunta é relacionada à remoção interna, né? Eu fui removido no último edital para Química, para São Miguel dos Campos. Sendo que a gente não tem nenhum professor, né, do concurso passado na área de Química, né? E a remoção aconteceu entre Campos Penedo, né, uma disciplina de Química também, e de Santana Panema, as vagas que estão, né, em aberto para chegar alguma pessoa, né? Vocês têm uma previsão de algum processo de redistribuição ou concurso previsto para repor essas vagas, né? Para a gente poder ser removido, alguma nesse sentido? E eu Professor gostaria de, Cleiton, eu gostaria de assim, parabenizar o. Desculpa. De parabenizar o trabalho de vocês, tá? É muito importante. Eu entrei no IFAO faz 2 anos e essas reuniões é muito importante para que, né, os novos, né, novatos, conhecer, né, todo o processo, como se faz o andamento. Só o horário é ruim, né? Que eu tenho aula mais cedo, eu tento, né, perder uma parte da reunião, mas já é a segunda que eu tento acompanhar. E assim, eu vejo que vocês estão de parabéns, tá, pessoal? Obrigado. bom, respondendo a sua pergunta, previsão não temos, mas é, é, as duas, é, as duas vagas de Química já foram
Já existe redistribuição para elas, já aconteceu, assim, já saiu do IFAO para o campo de origem de ambos os servidores. A gente está aguardando a definição dos órgãos, né, deles, para ir sendo deferido de lá para o MEC. Então, a gente, assim, em relação a previsões, nós não temos, porque cada órgão tramita o processo, assim, tem o seu prazo, né? E, assim, aguardar. Vamos ver se daqui no final do ano, eu acho que já é um prazo razoável, sai a portaria de restituição de vocês. Obrigado. Viu? Nada. A gente que agradece. E lembrando que a gravação desse encontro aqui, do DGP Mais Perto de Você, e as outras edições também, elas são disponibilizadas no YouTube do IFAO, tá? Se quiserem reassistir ou indicar para colegas que não tiveram oportunidade de estar aqui conosco, podem ir lá e as outras temáticas também vão estar disponíveis. Mais alguém? A gente já pode encerrar? O Tiago. Tiago. Eu fiquei de enviar o e-mail para vocês, mas eu acho que de repente já poderia ter uma informação preliminar. A minha área é desenho. Fazendo um gancho com a pergunta do colega Cleibson, vocês têm alguma previsão para provimento de vaga da área de desenho? Desenho, eu não me recordo, professor. Só olhando. Eu envio o e-mail, então, para vocês, Envie né? e-mail, que no e-mail a gente responde, viu? Porque a gente sabe que em desenho a gente não tem concursualidade, né? Isso já, pronto. Então, provavelmente essa vaga provavelmente será por retribuição. O que eu vou dar uma olhada é se existe esse pedido de retribuição, porque havendo, aí eu lhe informo, viu? E se tem e em que pé anda, tá certo? Ok. Muito obrigado. Nada. Aqui eu acho que foi o Rodrigo, né? Rodrigo Leite Moura. Rodrigo, houve um equívoco na produção da arte do DGP Mais Perto de Você, porque a reunião teria que acontecer de 9 às 11. E, assim, equivocadamente foi colocado na divulgação às 11, amigo. Mas, assim, a gravação vai ficar disponibilizada, como eu acabei de dizer, no YouTube, na página do YouTube do IFAO. Inclusive, quando a gente se atentou a isso, a nossa amiga da CGP de Penedo que se atentou, né, porque a gente encaminhou o link para as CGPs, e até aí a Tatiana disse, mas não é de 9 às 11? Eu disse, meu Deus do céu. E a gente pediu que fossem colocados nos grupos dos campos, né, relembrando, vendo essa questão da alteração do horário, na verdade, não alteração, dizendo realmente o horário correto. Infelizmente, a arte não foi feita da forma como nós pedimos. Nos desculpamos por esse equívoco, mas outras oportunidades vão acontecer. Vai continuar, sem dúvida, o DGP Mais Perto de Você, vai haver outra edição com outra temática e contamos com a presença de vocês. Somos ainda em 27, Adilane. Olha, que bom. Obrigada, viu? Obrigada a todos que desde 9 horas estão aqui conosco. Obrigado. E podemos encerrar, Adilane, com alguma colocação? Não, só agradecer, apesar do horário, da equipe, da divulgação do horário, e a presença de todos. Obrigada. O Rodrigo quer falar, não é isso? Pode falar, Rodrigo. Isso, vou aproveitar aqui a oportunidade. Conseguem ouvir direitinho? Sim. Sim, né? Não, só uma perguntinha rápida. Porque, por exemplo, eu estou afastado, né, para pós-graduação e tal. Aí é para voltar próximo ano. Aí, numa hipótese, por exemplo, que surgisse uma permuta com outro servidor de outro instituto. É possível fazer essa permuta, porque tem aquela questão do tempo, né, e tal, do afastamento. Você está falando Mas aí eu lembro que tinha uns termos de compromisso que foram... Até algumas pessoas discutiram, fizeram umas modificações, porque antes parece que tinha que cumprir o tempo, mas aí depois disseram que não, o que importa é você continuar na rede, mas você não pode se aposentar e nem se exonerar.
Aí eu queria só confirmar essa questão, para essa hipótese, no caso, né? Em relação à redistribuição, o senhor, estando afastado, o quê? O mestrado, doutorado, não é isso? E estou afastado do doutorado. Pronto. Assim, não impede não, viu, Mas professor? seria, Pode tipo assim, uma hipótese após, né? Eu retornando desse afastamento Sim, pode e sim. uma pessoa está Pode, interessada em fazer. Tá entendendo? pode sim. No caso, essa quarentena aqui é o seguinte, a Lúcia, você me ajuda, tá? É o pedágio, é o famoso pedágio. Esse pedágio o senhor não pagaria quando assim, sendo redistribuído no IFAL. Esse pedágio você vai ter Isso, que pagar no novo órgão, tá entendendo? exatamente. Se você ficou afastado 4 anos para o doutorado, digamos, então, sendo concluído, sendo você tendo esse na redistribuição, os 4 anos do pedágio vão ser cumpridos no outro órgão que o senhor foi redistribuído. Isso. Então pode É ocorrer, isso. né? Pode sim. Pode. Tá, obrigado, viu, minha gente? Da mesma forma, inclusive a gente até pegou um caso, não foi, Adilane, há uns dias atrás, o servidor, vendo essa questão, também estava em afastamento, só que aí não era por conta da questão de permuta. Seria, ele iria pleitear lá no outro Instituto Federal, eu até orientei. Se eles tiverem código de vaga, né, Adilane? Tem essa questão do código de vaga também, que pudesse ser ofertada ao IFAO, ele cumpriria também a questão do pedágio com a redistribuição, após a redistribuição. Pronto, tranquilo. Obrigado. Né? Cleibson. Pessoal, bom dia novamente. Rapidinho a pergunta. No caso de redistribuição, qual que seja a modalidade dela, né? Por cargo vago ou por permuta, né? O professor, né, não perde os direitos adquiridos, não. Na progressão, né? Não perde, não é isso? Poderia repetir a Não, pergunta? É sobre a restribuição dele? Isso, redistribuição. Seja por permuta ou por código de vaga vago. O professor Sim, removido. Pronto, eu saio do IFAL e vou para o IFPE, por exemplo. certo. Aí eu sou D1, 2 nível, né? Nível 2. Eu perco esse nível, se for Não outro perde. nível também, eu não perco Não perde. nenhuma Não perde. progressão, né? Qualquer Nenhuma. dos dois casos, né? Seja Não, por não perde. permuta ou por. Não perde de jeito nenhum. Continua como se nunca tivesse sido redistribuído, entendeu? Tá ok, então. Obrigado, né? Nada. Adilane, tem uma pergunta aqui no chat, a Ila está perguntando, para tentar a distribuição, tem que terminar o probatório? Olhe, no IFAO, não. Mas em outros IFES, que eu já vi a regulamentação, alguns, a depender do qual, de onde você vai, né? Tem essa regulamentação que impede, sim, quem esteja em estágio probatório, entendeu? No caso dele, saindo de lá para outro. Agora, eu não sei, ele recebendo, tá entendendo? O IFAO não impede, não. O IFAO. Nem para sair, nem para entrar. Pronto, mais alguém? Pronto. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês, em nome da nossa diretora, Adriana Nogueira. Obrigada mesmo. E contem conosco. Qualquer dúvida, podem enviar e-mail para dgp, dgp@ifal.edu.br, a CCAP também, cpessoal@ifal.edu.br. E, assim, estamos na iminência, né, no nosso retorno, né, vão ser disponibilizados no site do IFAL os horários de atendimento na reitoria, vamos confiantes, tudo vai dar certo, né? Eu acredito que as coisas acontecem na melhor forma, vão acontecer da melhor forma, vamos acreditar, fazer a nossa parte, continuar nos cuidando, né, seguindo o protocolo de distanciamento, protocolo do retorno que está no site do IFAL, quem não teve acesso ainda, entre no site do IFAL, está lá o protocolo que foi construído pela Comissão de Infraestrutura do Retorno, né, gradual, e vamos confiantes. Qualquer dúvida, contem conosco. É isso. E obrigada, viu, às CGPs. A gente tem que agradecer. Obrigada às CGPs por divulgarem,
por divulgarem o DGP mais perto de você. Obrigada pela parceria. Contem conosco sempre. Nós temos servidores muito competentes e muito compromissados nas nossas CGPs. Muito obrigada. Tá bom? A Bom gente é que dia, bom final de agradece. semana. Obrigado, vocês. Obrigada a todos, viu? Bom final de semana. Até Tchau, mais. pessoal. Bom final de semana. Tchau. Foi um prazer. Interromper, né, a gravação.